Oi, aqui é a Júlia do Vida de Rica, consultora e educadora financeira. Se você está chegando agora no canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo que eu faço com muito carinho. O vídeo de hoje é um vídeo especial. Eu separei algumas questões de simulado de certificação CPA 10. Assim você vai poder testar os seus conhecimentos e também já vai aproveitar e pegar algumas dicas para você fazer uma boa prova. Alguns alertas para quando você vai realizar a sua prova. Primeiro de todos, cuidado com sigla. Sim, muitas vezes você vai fazer uma leitura e aparece uma sigla e você vai fazer confusão nela. Então, tanto a certificação CPA 10, CPA 20, CEA, elas têm muitas siglas. O mercado financeiro tem muitas siglas. Então, é bom a gente sempre ler com atenção e tomar cuidado com elas. Leia toda a questão. Eu sei que você pode chegar, assim, às vezes um pouco preocupado na hora da prova, então você lê metade da questão e já tem certeza que aquela questão está certa, porque você estudou muito, mas toma um pouquinho de cuidado, toma mais atenção, leia toda a questão que você vai fazer uma boa prova. E sempre, tá com dúvidas? A gente tem aí 4 opções em cada uma das questões, né? A, B, C ou D. Então, você tem 25% de chances de acertar. Vá sempre pela eliminação. Vão ter, geralmente, uma ou duas questões que você vai ter certeza que elas estão erradas. Então, vai facilitar aí as chances de você acertar a questão. E vamos lá, então, para a nossa primeira questão. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, faz a custódia de quê? Letra A, todos os títulos públicos. Letra B, títulos públicos federais. Letra C, títulos privados ou letra D, CDBs? E aí, o que vocês acham? Qual que é a opção correta? A opção correta, gente, é a letra B, títulos públicos federais. A Selic, que a gente está falando aqui, não é a taxa Selic. A gente tem a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, e a gente tem a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que liquida apenas títulos públicos federais. Títulos privados, a gente tem a CETIP, que é uma outra Câmara de Liquidação e Custódia, que aí ela cuida de títulos privados. E não são todos os títulos públicos, porque a gente tem títulos públicos municipais, estaduais, e a Selic faz a custódia apenas dos títulos públicos federais, os títulos do Tesouro. E nós vamos agora para a nossa questão número 2. Um investidor que deseje aplicar em um título que melhor represente o ativo livre de risco. Dentre as alternativas abaixo, deverá optar por A. Letras de crédito imobiliário, LCI, letras financeiras do Tesouro, LFT, certificados de depósito bancário, CDB ou debêntures. Então, qual alternativa é a correta? A alternativa correta, gente, é a B, letra financeira do Tesouro. O que acontece? A gente sabe que os títulos do Tesouro, eles tiveram atualização no nome. Porém, as provas, até agora, março, por enquanto, vão utilizar o nome, né, do título como ele era antigo. Então, letra financeira do Tesouro. Quando fala aqui na questão de ativo livre de risco, ele está falando assim, qual que é o tipo de investimento de menor risco no mercado brasileiro para esse cliente estar investindo. Então, a gente tem a LCI, mas ela ainda é mais arriscada que um título público. O CDB é um título privado dos bancos, né? Então, também é um título que tem risco. E as debêntures ainda mais, que são de empresas, sociedades anônimas não financeiras. Então, assim, resposta correta, letra financeira do Tesouro. Quando se falar de ativo livre de risco, são os títulos públicos do governo federal. Questão número 3. Ao medir a probabilidade de perda de um capital investido, o investidor está analisando o quê? Então, quando eu estou analisando perda, eu estou analisando o meu retorno, o B, o risco, C, o horizonte de investimento ou D, o prazo médio. E então, qual que é a nossa alternativa correta? Letra B, gente, risco. Quando eu quero analisar a minha perda, eu estou analisando o risco. E risco, gente, não é só perder algo. Risco é você ter um resultado diferente daquilo que você estava esperando. Quando a gente fala de retorno, a gente está falando dos juros positivos, né, do que a gente vai receber aí de rendimento. Horizonte de investimento é qual que é o prazo desse investimento, quanto tempo vai durar. E o prazo médio é, dentro de um investimento, pode ter investimentos de vários prazos. Então, ele faz uma média de quais são os prazos que estão lá dentro. Mas quando a gente fala de perda, é risco. Resposta correta, B.
Questão número 4. Um investidor com recursos disponíveis pretende adquirir um imóvel. Enquanto não consolida a aquisição, deverá optar por aplicações de A. Baixa liquidez e alta rentabilidade. B. Baixo risco e elevada liquidez. C. Elevada rentabilidade e elevado risco. Ou D. Elevada liquidez e elevado risco. E então, qual que é a alternativa correta da nossa questão 4? A alternativa correta é a B, baixo risco e elevada liquidez. Então, ele vai comprar um imóvel, ele já tem um objetivo com aquele dinheiro, então ele sabe que ele não pode arriscar muito. Então, baixa liquidez não pode ser, porque o que é baixa liquidez? É eu transformar um investimento em dinheiro. Então, eu não posso ter algo que seja baixa liquidez, eu preciso de alta liquidez. Elevada rentabilidade e elevado risco, eu não posso estar correndo risco se eu já tenho um destino para aquele dinheiro. E elevado risco, mais uma vez, sempre quando eu falo vá pela eliminação, quando a gente está vendo aqui duas questões de elevado risco, a gente já descarta duas questões na prova, facilitando a nossa resposta, né? Então, a questão correta é, se eu fiz um investimento, né, ou se eu tô com dinheiro sobrando, quero fazer um investimento, mas eu vou utilizar esse dinheiro no curto prazo, eu preciso de um investimento que tenha baixo risco, porque eu não estou disposto a perder esse dinheiro, já que eu já tenho um compromisso com ele, e elevada liquidez, porque eu preciso desse dinheiro no curto prazo. Então, assim que eu precisar, eu quero transformar esse investimento em dinheiro. Resposta correta é a B. Questão número 5. Para o investidor que administra seu próprio portfólio de ativos, constitui um limitador da diversificação da sua carteira. A. A disponibilidade de ativos líquidos no mercado. B. O horizonte de investimento. C. O montante de recursos financeiros disponíveis. D. A existência de um mercado secundário de ativos. E então, questão número 5. Qual é a resposta correta? A resposta correta aqui, gente, é a letra C. Quando eu estou falando que um investidor, ele está administrando, ele mesmo cuida do dinheiro dele, ele mesmo cuida dos investimentos dele, o que pode ser uma limitação para ele diversificar? Apenas a quantidade de dinheiro, gente. Investimentos, né, que tem no mercado são muitos, então ele tem várias oportunidades. O horizonte do investimento é o prazo do investimento. Nessa diversificação, isso não tem muita relação. Existência de um mercado secundário é onde a gente faz a compra e venda de ações depois que elas tiveram IPO, depois que elas foram lançadas no mercado. Então aqui, quando eu falo de diversificar, quanto mais dinheiro eu tenho, mais oportunidade eu tenho de investir, mais investimentos alternados eu posso fazer. É a mesma questão que quando a gente fala de diversificação, a gente usa aquele exemplo de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Quanto mais ovos você tiver, né, quanto mais dinheiro você tiver, mais cestas você vai poder colocar, distribuir esses ovos, distribuir esse dinheiro. Então, quando falar de um limitador para diversificação, e se for só uma pessoa investindo, sempre vai ser a quantidade de dinheiro que ela tem. Resposta correta, D. Questão número 6. O funcionamento de um fundo de investimento é regido pelo quê? A. Pelo seu contrato. B. Pelo seu regulamento. C. Pela sua lâmina. Ou D. Pelo seu termo de adesão. Então, qual que é a nossa alternativa correta? Quando a gente fala de fundo de investimento, há uma série de documentos, é um dos módulos assim, mais cobrados da certificação, mas nesse caso aqui, o funcionamento é regido, quem faz a regra, gente, é o regulamento. O próprio enunciado, a própria questão aqui já tem a resposta. Então, quando eu falo de regras, é o regulamento. Lâmina é uma informação obrigatória que todo cliente tem que receber assim que faz o investimento em fundos. É uma folha onde tem as informações mais importantes do fundo de investimento. Termo de adesão é o documento que o cliente assina para ingressar nesse fundo de investimento. Então, nossa alternativa correta aqui é pelo seu regulamento, letra B. Questão 7. O índice oficial de inflação é A. O IGPM, que é medido pela FGV. O IPCA, medido pelo IBGE. C. O IPCA, medido pela FGV. D. O IGPM, medido pela FIPE. Então, quando a gente fala de índice de inflação, qual que é a nossa alternativa correta?
sempre vai ser o IPCA. O índice oficial da inflação aqui no Brasil é o IPCA. A gente tem os dois índices, né? O IPCA e o IGPM. Ambos são relacionados à inflação. Mas o IPCA é o nosso índice oficial. IGPM geralmente é aluguel, ele corrige aluguel, ele corrige quando você compra apartamento, então o contrato do financiamento, o contrato da construtora é corrigido pelo IGPM. Mas o índice oficial é o IPCA e quem faz essa medição dele é o IBGE e não o FGV. O FGV faz a medição do IGPM, tá bom? Então, resposta correta, letra B. Questão 8. Responsável pela fiscalização dos fundos de investimento. A Anbima. B. A CVM. C. CMN. D. Bacen. Resposta correta. CVM, gente. Aqui a gente tem a Comissão de Valores Mobiliários. A Anbima ela é uma associação, que é essa associação que realiza a CPA 10, a CPA 20, CEA. Então, assim, uma série de certificações. E não é que ela é quem faz fiscalização dos fundos de investimento. Não. Ela é uma associação e algumas instituições fazem parte dela. Agora, quem realmente fiscaliza fundo de investimento é a Comissão de Valores Mobiliário. CMN é o Conselho Monetário Nacional, é o órgão máximo do sistema financeiro, e o Bacen é o Banco Central, ele fiscaliza as instituições financeiras. Então, nessa alternativa, resposta correta B, CVM. 9. Sobre previdência privada. A. Trata-se de um investimento indicado para urgências de curto prazo? B. Tem a mesma tributação dos fundos de investimentos? C. Destina-se a complementar a previdência oficial e se indica para um horizonte de longo prazo? D. Trata-se de um investimento com altos retornos indicado para investidores arrojados? Então, quando a gente fala sobre previdência privada, resposta correta C. Destina-se a complementar a previdência oficial e se indica para um horizonte de longo prazo. Previdência, gente, a privada, a gente tem a previdência social e a previdência privada. Previdência privada sou eu que seleciono o tempo que eu quero permanecer nela, o valor do investimento que eu quero fazer mensal, o tipo de tributação que eu estou disposta a pagar. Então, sim, sou eu que faço. Por isso que ela fala, ela destina-se a complementar a previdência oficial e se indica para um horizonte sempre de longo prazo. É para minha aposentadoria, né? Quando a gente fala de previdência, é longo prazo. É você fazer uma previdência para o seu filho hoje pequeno, para quando ele tiver 18 anos fazer uma faculdade. É você fazer uma previdência hoje para quando você aposentar, você ter um pouquinho mais de renda, né? Ou ter um valor aí expressivo. Então, essa é a previdência privada. A questão 10. Tem o poder para comercializar um fundo de investimento sem obrigatoriamente ser o administrador do mesmo. Trata-se do A. Custodiante, B. Distribuidor, C. Auditor, D. Gestor. Então, quem é essa figura? Quem pode distribuir, comercializar é B. Distribuidor. Dentro dos fundos de investimento, a gente tem uma série aí de figuras, né, importantes. O custodiante é quem faz a nossa marcação ao mercado, o custodiante é quem faz a guarda e a quitação, né, dos títulos que estão dentro desse fundo de investimento. A auditora é quem faz a auditoria, dá uma olhada nesses fundos de investimento para saber se está tudo certo, se está de acordo com a CVM. E o gestor aqui é quem faz a seleção dos investimentos, né, dos ativos que vão estar dentro desse fundo de investimento. Administrador parece uma figura de uma pessoa, mas é o banco, tá? Então, o banco pode comercializar também os seus produtos, né? Afinal, os produtos são do banco, mas geralmente a figura de quem faz a comercialização, a venda de fundo de investimento, é a figura do distribuidor. Então, nossa 10ª questão, letra B. E aí, o que você achou de conhecer um pouquinho mais sobre as questões da certificação CPA 10? Eu espero que você tenha gostado e acertado muitas questões. Se você quer realmente realizar sua certificação, ou se você conhece alguém que quer fazer parte do mercado financeiro,
já faz a sua inscrição no meu site vidaderica.com.br/CPA10 e garante uma vaga para você conquistar uma certificação e, mais do que isso, conquistar uma ótima oportunidade no mercado financeiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!